Olá pessoal, tudo bem? Sou Douglas Souza, CEO do Cenex, a empresa que representa aqui no Brasil a licença da MIT Sloan Management Review Brasil. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio dessa nova temporada do Futuro Vem do Futuro, onde a gente vem discutindo temas sobre liderança, inteligência artificial aplicada, gestão e os desafios que lideranças do Brasil e do mundo todo estão enfrentando nesses dias a dia cada vez mais desafiador. E hoje a gente tem a honra de receber aqui em nosso podcast Ricardo Bloge, presidente da Lenovo Brasil. Ricardo, obrigado pela sua presença e tempo aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Legal. Bom, Ricardo, antes da gente começar efetivamente as perguntas, a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados e convidadas aqui se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho assim da sua história, para quem está nos ouvindo também conhecer um pouco da sua voz. Então, fica à vontade, por favor. Bom, meu nome é Ricardo Bloge, brasileiro, naturalizado, na realidade nasci na Argentina, vim para o Brasil com 12 anos, mas eu digo que é a minha pátria, né? Escolhi ser minha pátria. Casado, 2 filhos já crescidos, trabalhando. Sou engenheiro eletrônico de formação pelo Instituto Mauá de Tecnologia e praticamente comecei minha carreira há 40 anos atrás. Comecei minha carreira na IBM, na fábrica da IBM em Hortolândia, onde eu fiquei por 14 anos, em várias funções, passando por engenharia, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, qualidade, enfim, com a venda da operação de manufatura da IBM, que estava sendo feita mundialmente, fui para uma outra empresa americana chamada Solectron, onde eu fui presidente por 6 anos. E depois eu fiz empreendimento, fui empreendedor, tinha minha própria empresa de computadores pessoais aqui no Brasil com marca própria. Acabou sendo vendida, depois eu implementei uma outra empresa já de origem taiwanesa, que era um Contract Manufacturing, como a gente chamava, um ODM, né? Que chamava Quanta. E depois disso, praticamente, eu fui para a Itautec, aqui no Brasil, Itautec do grupo Itaúsa, né? Na área de computadores pessoais, servidores, automação bancária e comercial. E praticamente de lá vim para a Lenovo, onde eu já estou há praticamente 10 anos, 9 anos nessa posição como presidente. Então, passei por várias empresas de capital nacional, multinacional, asiática e empresa própria. Nessa trajetória toda aí. Legal demais, Ricardo. Uma curiosidade, como é que se diferencia a vida de executivo e empreendedor, assim, né? Porque tem dores e sabores dos dois lados, né, Bloge? Como é que você passou por essas duas experiências? Eu sempre digo que, pelo menos na vida, alguém tem que passar por algum empreendimento para aprender. Então, você imagina que você sai de uma posição onde você era o principal executivo da empresa, com assistente, todo um staff, e no dia seguinte você está alugando o primeiro galpão para montar uma fábrica e contratando a primeira linha telefônica, né? E eu sempre digo também assim, né? Na época, hoje em dia não é mais assim, que se você tem um boleto para receber do cliente e ninguém sabe como emitir o boleto, você, dono da empresa, emite o boleto e vai lá cobrar, porque senão você não vai ter receber e você não vai ter caixa, você não vai ter como pagar as contas, né? Então daí vem o conceito do empreendedorismo, do que é ser dono do negócio, que é uma cultura que a gente coloca muito na nossa companhia, especialmente aqui no Brasil, essa coisa do sentido de pertencimento, de se sentir dono da empresa, né? Então eu recomendo para quem puder, pelo menos uma vez na vida, passar por uma experiência de empreendedorismo. Eu acho que a gente aprende muito com isso, mas obviamente, né, você ter toda uma estrutura corporativa de funções e tudo, dá um conforto e uma segurança para a gente operar. Mas foi uma experiência muito boa. Que bom, bom. Sempre pegar essas experiências pessoais, assim, enriquecem bastante. Obrigado, Ricardo. Bom, queria entrar um pouquinho aqui no nosso tema. A gente vai falar bastante sobre inteligência artificial, principalmente inteligência artificial generativa, né? O agente que o pessoal vem chamando no mercado. Bom, você conversa naturalmente com líderes de diferentes setores, diferentes empresas. Como é que está a tua leitura hoje de mercado? O que você está vendo hoje sobre como as empresas estão implementando IA generativa na prática? Quais vêm sendo os acertos, enfim, eventuais lições aprendidas também, Ricardo? Eu acho assim, eu falo que é como se estivesse tendo uma corrida pelo ouro, né? Todo mundo saindo correndo, implementando agentes nos vários departamentos das empresas, seja jurídico, RH, né? Então, todo mundo correndo justamente para implementar essa tecnologia que se tornou acessível, vou dizer assim. A grande diferença é acessibilidade. Quão rápido qualquer departamento pode contratar um software as a service ou mesmo fazer um desenvolvimento de um código e implementar isso de uma maneira rápida no seu setor, né? E essa corrida a gente tem visto em vários, o que gera muita ansiedade e eu diria muita desorganização, muita confusão, né? Porque
você tem uma liberdade que talvez você não tivesse antes, né? Eu acho que todo mundo lembra, existe até hoje o Power BI, né? Você tem uma ferramenta lá para desenvolver os teus relatórios e tudo. A ferramenta está disponível, você pode fazer isso. Aqui você está mexendo em coisas com uma profundidade maior, né? O que você vai gerar através desse agente, né? As inferências que ele vai fazer, o resultado disso, né? Então, a gente está vendo que, por um lado, existe essa corrida um pouco desorganizada, né? Falta um pouco de governança, né? Isso preocupa muito o corpo diretivo da empresa, porque, por um lado, você não quer restringir que as pessoas façam inovação, adotem novas tecnologias para trazer, especialmente, produtividade. E, por outro lado, como é que você coordena? Só para te dar um exemplo, dentro da Lenovo, né? Eu falo isso em casa de ferreiro, espeto de ferro, né? A gente tem mais de 600 projetos andando e tem um comitê onde qualquer projeto que você for implementar em qualquer área que use inteligência artificial tem que passar pela aprovação desse comitê, que não é uma aprovação local do presidente da Lenovo no Brasil, mas tem que passar por um comitê mundial que tem uma série de critérios de segurança, implementação, ferramentas são utilizados, né? Então, a gente vê muito essa corrida, né? Eu acho que nenhuma empresa quer ficar para trás. Muitos começando, obviamente, pela área de produtividade, né? De ganho de eficiência como um todo. Essa é uma curiosidade que eu tenho, eu queria aprofundar nesse tema. Como as empresas se movem de uma maneira mais organizada, assim. Essa semana a gente participou de um evento com um outro parceiro de mercado aqui e estava presente muitos players do mercado financeiro, do mercado de capitais. E a grande discussão ali, Ricardo, foi muito em torno disso. Pô, a gente precisa se mover. Obviamente, é um mercado extremamente regulado, mas tem os guardrails de governança para fazer isso dar certo, assim, né? Queria aprofundar nesse tema. Como é que você recomenda, até mesmo como é que vocês estão fazendo isso lá de novo? Você comentou do comitê, mas como que vocês estão ganhando velocidade da maneira correta, né? Não confundindo eventualmente velocidade com pressa, né? A gente pode comentar mais para frente, mas assim, tudo começa com o propósito do projeto, né? E eu acho que uma das coisas principais é que tem que ter propósitos claros, né? Onde a gente quer chegar. Esse projeto é para ganhar produtividade, melhorar a satisfação do cliente, é realmente para transformar o negócio, aonde nós queremos chegar. Se você não tivesse... negócio, exatamente. Né? E o retorno no investimento, né? Acho que você deve ter conversado com várias pessoas. Hoje a maior preocupação é que as pessoas não estão vendo, as empresas não estão vendo o retorno. E às vezes não estão vendo o retorno porque é difícil de medir. Uma coisa é você fazer um investimento em CAPEX, né? Numa linha de produção, equipamento, você consegue medir rapidamente em quanto tempo você vai recuperar aquele investimento. No caso de um agente de IA, fica muito mais subjetivo isso, né? Como é que você mede esse retorno, né? Eu acho que tem que ter métricas claras, KPIs que a gente fala, de aonde a gente quer chegar com esses projetos, né? E com isso você começa a poder priorizar quais são os projetos e agentes que você vai implementar na empresa. Eu acho que a primeira coisa talvez seja mapear quais são todos os projetos que você tem na empresa, os pedidos de projetos, se aqui tem uma governança dizendo que precisa passar pela aprovação. E se não tiver, faz um mapeamento, né? Levanta em todas as áreas. Quem está fazendo um projeto IA, levanta a mão, traz isso para a mesa, né? Faz uma análise, quais ferramentas estão sendo usadas, como foi contratado. E a partir dali você consegue começar a organizar e medir contra essas métricas que você está implementando. Seja elas financeiras, seja elas de satisfação de clientes, eficiência de processo, qualidade, seja o que for. Legal. Só para resumir aqui, então a gente está falando da definição clara do problema de negócio, uma governança bem organizada e mensuração, né? Acho que são as três. E ficar claro quais são as responsabilidades de cada pessoa, né? Quem que aprova, quem não aprova, quem faz parte, se é um comitê ou não, para que isso fique bem claro. Ah, não, eu tenho que consultar só o departamento de TI. Será que é só a TI que vai definir isso? Ou realmente é uma decisão de negócio que precisa ir no nível do presidente ou do board da companhia? Entendeu? Legal. Em relação a esse aspecto de equipe, assim, né? Como é que é a tua visão sobre a criação, por exemplo, de novos cargos para cuidar das agendas de inteligência artificial? É algo mais centralizado? Ou você acredita que faz sentido ter pessoas pulverizadas na companhia que conseguem terminar isso, a criação de novos cargos para isso? Como é que o pessoal tem falado muito no Chief AI Officer, né? Já tem ouvido esse termo, foi cunhado. Sinceramente, a gente dentro da Lenovo não tem essa função. Tem um Chief Security Officer, com certeza. Sim. Isso já vem antes, obviamente, antes da questão da IA generativa, mas a gente costuma ter um CTO, né? Seja um CIO, um CTO, que olha isso, mas como a gente estava comentando, cada vez mais deixa de ser uma ferramenta de tecnologia e passa a ser uma ferramenta de negócio, de trabalho. Então, talvez seja uma função que esteja
tecnologicamente debaixo de uma área de tecnologia, mas todas as funções, seja o CMO, o CFO, o diretor de RH, quem for, CRO, né, como a gente fala, que tem uma corresponsabilidade com isso, porque ele vai acabar implementando inteligência artificial na sua área também, né? Então, eu acho que todas essas funções acabam tendo envolvimento e a área de tecnologia dá suporte em quais ferramentas usar e como fazer. Mas quem vai determinar em que áreas vai ser usado, né? Você fala muito de inteligência artificial que existe desde 1950, né? Começou lá atrás, né? Realmente generativa de 2022 para cá é que foi esse boom. Mas tem casos que você não precisa implementar a inteligência artificial. Com machine learning, você já pode realmente resolver o teu problema. Vezes, né, cara? É mais barato. A IA está muito baseada em estatística, né, probabilidade. Quando você precisa de um processo mais assertivo, você usa outras ferramentas. Eu vou te dar um exemplo. Acho que há 5, 6 anos atrás, a gente fez um projeto de machine learning, quando não estava se falando muito. E era um projeto justamente para a gente poder estimar a nossa venda na ponta, né? A gente vende muito através de varejo, a gente é líder de vendas no varejo no Brasil. Para mim, poder estimar quanto que o meu varejista, seja Casas Bahia, Magazine Luiza, vai vender nas próximas 2 semanas na ponta. É a venda dele para o cliente final. Por que é importante eu poder prever isso? Eu consigo ver as campanhas que eu tenho que fazer, consigo ver a concorrência, com isso eu consigo ver minha participação no mercado, consigo redirecionar meu inventário. E era um projeto de machine learning puro, que atendeu muito bem a nossa necessidade. Ele trazia uma curacidade de praticamente 90%, quando eu sabia realmente que se teve um feriado, o dólar subiu, até vai ter uma tempestade, eu sabia o efeito disso daqui a 2 semanas com 90% de precisão. Isso me dava era uma ferramenta. Então, hoje, talvez se a gente fosse fazer isso, a primeira coisa que viesse na cabeça é vamos fazer alguma coisa com inteligência artificial. Não precisaria. Exato. A mesma coisa eu digo Power BI, que eu comentei lá atrás, né? Eu vejo que muitas empresas ainda, as pessoas não usam Power BI, ou seja, não usam para fazer relatório. Tem muita gente ainda usando planilha para fazer relatório e PowerPoint para fazer apresentação. E é uma ferramenta super fácil de usar. Então, se você diz, olha, eu tenho ferramentas hoje que ainda estão disponíveis e ainda não estão sendo usadas com a maturidade que poderiam, quanto mais pular já para um projeto de agente de IA dentro de uma área, né? Então, tem toda essa maturidade, evolução de ferramentas que já existem para ver se realmente você não está indo simplesmente pelo modismo, entre aspas, e dizer, olha, eu também tenho que implementar alguma coisa na minha área. Legal. Esse é um ponto muito bom, assim, o MIT fez uma pesquisa recente, trouxe ali o nível de maturidade de inteligência artificial, não só Brasil, né, mas uma pesquisa global, e chamou isso muitas vezes de teatro da inovação, que é você colocar a inteligência artificial, só por colocar, sem necessariamente definir realmente quais são os problemas de negócio, o que mexe ponteiro, o que não mexe ponteiro, né? E aí, acho que volta naquela primeira pergunta, aquele comentário que você fez, assim, essa é a função da liderança, né? De trazer justamente de volta para o negócio, entre aspas, todo esse hype, né, da tecnologia, dizer assim, pessoal, bola no chão, né? Vamos pôr o pé no chão, o que é importante para o negócio e quais são as prioridades. Minha prioridade é ganho de eficiência? Pode ser, mas se eu tenho meu concorrente que está usando inteligência artificial para criar uma nova solução, um novo negócio, uma nova oferta, eu tenho que correr por ali. Porque não adianta eu ser eficiente, ele criou um novo modelo de negócio que eu não tenho. Então, é ali que eu preciso ver onde é que eu vou direcionar meus esforços. Que acho que hoje o grande dilema é, eu vou usar IA para ganhar eficiência ou já vou usar IA para transformar o meu negócio? Eu acho que os dois são em paralelo, mas a transformação, eu acho que é o segundo estágio. O primeiro realmente é ganhar eficiência, produtividade, mas acho que o objetivo final é, se eu não transformar meu negócio, seja através de inteligência artificial ou não, eu vou ficar para trás, eu vou perder minha participação de mercado. Boa. Ou vou até desaparecer. Corre-se o risco, né? Teve um artigo recente, agora no início de junho do mês passado, né, de um professor da Harvard Business, que ele contou um pouquinho do contexto da névoa de AI, né? Que baixou a neblina, os riscos continuam ali, né? Mas ele traz muito conceito do risco quantificável e ele traz a defesa de que a inteligência artificial trouxe muita incerteza, justamente nessas possibilidades de disrupção, assim, né? Que os eventos, a ordem probabilística dos eventos não estão muito mais, são completamente aleatórias nesse novo momento. Como é que Ricardo, operar uma companhia desse tamanho, nesse tamanho de nível de incerteza que a gente tem no mercado hoje? Hoje para a gente vê a incerteza, para a própria Lenovo, virou uma oportunidade, né? E eu digo oportunidade lá atrás, quando a gente
viu toda essa onda que estava vindo de IA generativa e muito olhando do ponto de vista de infraestrutura, que é o nosso negócio. Além de a gente, obviamente, poder disponibilizar, vender computadores pessoais e tudo, a gente tem toda a parte de infraestrutura de data center, né? Que se tornou fundamental haja vista a demanda que está havendo por processamento. Então, se você olhar hoje, a gente não só a gente fala que tem uma solução do bolso até a nuvem. Ou seja, eu tenho desde um smartphone da Motorola, que faz parte do grupo da Lenovo, até toda a solução de servidor, storage, networking para data center, né? Passando por workstation, tablets e tudo mais. A gente vislumbrou ali que iria ter muita incerteza, confusão do tipo, eu vou levar tudo para a nuvem, né? Todo o meu processamento, ou seja, meus aplicativos já vinha nessa onda, e agora a parte de IA também vou levar, porque eu preciso de processamento de GPU, preciso fazer o meu treinamento de modelo, vou rodar minhas inferências lá, ou vou colocar tudo on-premise, né? Dentro do meu data center aqui. Então, a gente vislumbrou que não ia ser nenhum nem outro, que a nossa estratégia, a nossa visão foi entregar uma IA híbrida, né? Onde você pudesse coexistir. Se você é um escritório de advocacia, precisa ter o teu modelo de linguagem, o LLM, dentro do teu escritório, travado, fechado por uma questão de segurança, propriedade, você vai poder rodar ali, você vai ter equipamentos que conseguem fazer isso. Desde um notebook com um processador que a gente chama NP1, um processador neural, né? Praticamente hoje, até 2028, a gente vê que 80 e poucos % do que a gente vai embarcar já vai sair com um processador neural. Né? Então, você tem a tradicional CPU, que a gente conhece, né? Com os cores, a GPU, que começou, obviamente, pela parte gráfica para game, que acabou sendo depois utilizado, obviamente, para fazer processamento paralelo para inteligência artificial, e a NPU, que vai processar realmente as cargas de trabalho para os modelos de inteligência artificial. Então, tudo isso fez com que a gente vislumbrasse essa oportunidade. E sobre essa camada de hardware, que eu chamo básico, a gente começou a trabalhar muito na parte de serviços, né? E serviços e soluções. E, obviamente, a gente, com isso, conseguiu desenvolver várias plataformas. Então, hoje, eu consigo oferecer para um cliente especificamente, a gente estava falando dos agentes de AI, a gente tem um negócio chamado Lenovo Agentic AI, que é uma solução, uma plataforma onde eu consigo trazer aquele cliente que ele não tenha que desenvolver ele próprio os códigos de agentes. A gente oferece uma plataforma com várias bibliotecas, a gente chama de Lenovo AI Library, onde ele consegue usar essas bibliotecas para automatizar esse processo com governança, com segurança, e ter uma plataforma única dentro da empresa para desenvolver agentes, né? Que não seja que cada departamento, um vai implementar alguma coisa com cloud, o outro vai contratar um provedor de nuvem para rodar lá e fazer alguma coisa, inclusive com descontroles e custos, né? Então, a gente foi por esse caminho, e hoje, se você olhar praticamente no último trimestre que a gente encerrou um ano fiscal incrível, praticamente 80 bilhões de faturamento, praticamente mais de 30 e poucos % da receita da Lenovo é oriunda de inteligência artificial, entre serviços e produtos que a gente vende relativos à inteligência artificial. Então, aquela aposta do caminho híbrido vem se mostrando acertada. E assim, para coroar, depois a gente pode falar um pouco mais, acho que um caso o pessoal fala de POCs, né, Proof of Concept, mas se você olhar a Copa, e vocês devem ter visto aí a Copa do Mundo, você vai ver Lenovo assim como você vê Visa e outras empresas que são patrocinadores, né? A gente não é apenas um patrocinador, a gente é um parceiro de tecnologia da FIFA, como a gente tem sido nos últimos 4, 5 anos da Fórmula 1. Que legal. Então, o que quer dizer isso? Que toda essa experiência que a gente acumulou e toda essa camada de plataforma de hardware e serviços que a gente conseguiu desenvolver, a gente está usando como parceria, como sendo um parceiro de tecnologia para implementar inovações nos esportes. Então, na Fórmula 1 a gente pode falar um pouco mais, mas hoje toda a corrida de Fórmula 1, você tem a gente chamada tenda, que é o data center temporário, que a cada corrida fim de semana, ou cada um fim de semana o outro, tem que mudar para outro lugar, tem que ter mobilidade. Então, você tem que transportar todo o sistema de processamento. Não sei se vocês sabem, praticamente tem 160 câmeras numa corrida de Fórmula 1. E tem um processamento de imagem brutal. Isso vai para um centro... Isso vai para um centro de broadcasting em Londres, perto de Londres, onde é retransmitido para todas as emissoras que retransmitem a Fórmula 1. Quem faz todo esse processamento e envio de imagem é a Lenovo. E ali também entrou a inteligência artificial, que a gente entrou com algoritmos para
melhorar a compressão de vídeo, o envio e poder diminuir a latência e melhorar a qualidade das imagens que a gente retransmite. A mesma experiência a gente trouxe agora para a Copa do Mundo. Então, você deve ter visto os juízes, né, correndo lá e uma câmera, Sim, sim. essa câmera é da Lenovo, ou seja, tudo que ele está filmando ali, a gente começou na Champions League, aprendeu muito ali e foi desenvolvido um algoritmo de inteligência artificial para fazer a estabilização da imagem. Tá. Porque se você olhar um vídeo da Copa do ano passado na Europa, você vai ver o juiz correndo, a imagem tremenda. Agora você vê o juiz e a imagem está estabilizada. Isso, um exemplo, né? Sim. Nós temos mais de 17 mil equipamentos instalados da Lenovo nos 16 estádios, 3 países, 16 estádios. Toda a parte do Command Center da Copa em Miami é com equipamentos da Lenovo. A gente desenvolveu um AI FIFA Pro, negócio que é uma ferramenta para o treinador, para os técnicos das equipes poder analisar, avaliar as jogadas do concorrente. Olha só, Theo. A gente fez um avatar de cada jogador. Em 2 horas a gente fez tinha uma cabine com mais de 200 câmeras fazer o avatar do jogador. Então agora quando você vê, já passou em alguns jogos, quando tem uma dúvida, um impedimento, alguma coisa, o juiz vai lá ver no VAR, mas depois aparece no avatar a simulação para ver realmente a imagem, o corpo, né, do jogador, mostrando se tinha uma falta ou impedimento. Pô, vocês precisam trazer pro Brasil também, pô. Não, o ano que vem vai ser Copa Feminina e a Lenovo vai ser patrocinadora. Nós vamos ter toda essa tecnologia, até mais, porque a gente está melhorando, está aprimorando, obviamente. Mas só para te dar um exemplo, desde tudo isso que eu comentei, passando por controles de tráfego nos estádios, ou seja, a recomendação, como é que está as pessoas para entrar pelos portões, ou seja, toda a parte de mobilidade também, são ferramentas que a gente acabou desenvolvendo. Então, uma responsabilidade enorme. Nós diminuímos também, se você estiver no estádio, assistindo também por streaming, você sabe que um dos problemas hoje de quem está assistindo eu estou aqui assistindo no streaming e o meu vizinho está assistindo na TV aberta, ele grita gol e daqui a 5 segundos aparece no meu celular, no meu tablet ou no notebook. Se você estiver no estádio, praticamente a latência é 0,3 milissegundos. Então, o que você está vendo ali ao vivo, a gente desenvolveu um algoritmo, uma solução de IPTV, de TV por IP, onde você consegue diminuir toda essa latência. Então, são coisas que vão acabar migrando para outras tecnologias. Daí a gente tem falado para os clientes têm falado, se vocês conseguiram fazer tudo isso numa Copa do Mundo, com essa complexidade, com mais de, acredito, 6 bilhões de pessoas assistindo ao longo da Copa, o que você não pode fazer pela minha empresa? Exato. Como é que esse tema de esportes chegou, você citou Fórmula 1 e Copa do Mundo, assim, era uma coisa que vocês já vinham discutindo há bastante tempo? Como é que foi esse movimento? Foi uma coisa natural. A gente começou lá atrás com a Ducati, a gente até hoje é patrocinador do MotoGP, e sempre foi no sentido de como colocar a Lenovo e a tecnologia a serviço. Uma das nossas visões é Smarter AI for All. Você vai ver no estádio que aparece Lenovo Smarter AI for All. Quando a gente fala for all, obviamente levar para as pessoas, para as empresas, para melhorar a vida das pessoas e das empresas. E quando eu falo melhorar, melhorar a experiência e tudo. Então, por exemplo, não é só colocar a marca Lenovo como mais um patrocinador, como eu comentei. Como é que eu posso ajudar a evoluir mais, com a nossa tecnologia, fazer o esporte evoluir mais, fazer a saúde evoluir mais, o meio ambiente, o planeta, como é que a gente pode ajudar nesse sentido através da tecnologia. Com esse propósito, a gente escolheu praticamente fazer isso com os esportes. A gente já teve parceria com o Inter de Milão, né? Onde também a gente acabou, através de tecnologia, podendo ajudar na performance dos jogadores. Tem um fato que é interessante mencionar. Aqui no Brasil, a gente investe 200 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento todo ano. E um dos projetos que a gente desenvolveu aqui há uns 5 anos, com o INCOR, aqui em São Paulo, que é o maior instituto do coração da América Latina, a gente desenvolveu com um sensor para medir a arritmia. A gente chama de monitoramento teleremoto de arritmia. A gente entrou com a tecnologia, basicamente um sensor, dois sensores, um algoritmo de inteligência artificial, que ele consegue não só acompanhar a pessoa no dia a dia, mas também fazer predição da pessoa que tem uma tendência. Através da análise de alguns sinais, né, dos sensores, você consegue prever que a pessoa vai ter um evento de arritmia. O problema da arritmia é que você não tiver a oportunidade de capturar isso no momento que a pessoa faz o exame, mesmo quem faz o Holter, né, sei lá, por 24 horas, às vezes você não pega.
Olha Nós só. fizemos isso com 250 e poucas pessoas, chegamos a salvar 2 vidas, especialmente quando é pós-operatório a operação de peito aberto, Uhum. que é uma cirurgia complexa. A pessoa consegue sair mais cedo do hospital, voltar para casa, porque ela está monitorada. Esse tipo de desenvolvimento usando a tecnologia é que vem trazer justamente esse propósito nosso de melhorar, né, salvar vidas, melhorar a vida das pessoas. Então, foi uma coisa muito natural voltando para o esporte. Sim. E, obviamente, depois disso, a gente patrocinava a Ferrari e acabou entrando na Fórmula 1 como um todo, né? Sim. E hoje, na Fórmula 1, a gente tem participado, renovamos agora, e justamente tentando levar essa tecnologia que acaba depois indo para os carros que a gente usa no dia a dia e agora no futebol, né? Sim. É o maior esporte do mundo, né? Do planeta. E esse show que é a Copa do Mundo. Também. E é legal que o consumidor final ali na ponta começa a perceber a maior proximidade da tecnologia com os Sem efeitos em dúvida. si, né? Então, para quem acompanha os esportes e vendo essas evoluções, é algo muito nítido, né? Então, isso é muito bacana e que no final do dia também a própria performance daquilo que você está assistindo, daquilo que você está acompanhando, fica até mais vivo, fica até mais interativo. Eu acho que né, essa cara? que está sendo a Copa das várias telas, a gente fala, né? De quem está assistindo só no streaming, né? Através de um celular, de um notebook, ou quem está assistindo em TV aberta, ou quem está assistindo nos dois, né? Mas fazer replay, escolher qual ângulo que é. Eu acho que no futuro você vai ver muito as pessoas, e já existe isso, acho que na Stock Car, você poder escolher qual câmera você quer escolher para assistir aquele piloto, qual piloto você quer acompanhar, qual área da pista você quer acompanhar, boxe e tudo, você vai ter. Até um dia o pessoal me falou, no futuro, quando tiver os carros elétricos, você vai conseguir, talvez, dar mais potência através... É verdade. Como se fosse, não é bet, né? Mas você poder dizer assim, eu quero apostar mais nesse piloto e Sim. eu pago para dar mais potência para o carro dele, uma coisa assim. Isso é uma brincadeira, Sim. mas é a tecnologia entrando bem Das várias profundamente nos possibilidades. esportes, né? Muito legal. Pô, agora eu vou ficar assistindo os Jogos da Copa até mais Por favor. cuidadoso com todas as Por favor. tecnologias. Tava até E comentando se tiver algum anteriormente. impedimento para o Brasil, espero que... Espero que funcione bem, né? Exatamente. Boa. Muito bom. Bom, queria voltar aqui pro nosso mercado corporativo, que obviamente está extremamente conectado com tudo que a gente está falando. Antes da gente entrar nessa área de esporte, você estava comentando sobre a necessidade de a gente conseguir definir bons problemas de negócio e também a importância das áreas de negócio passar a entender um pouco mais sobre tecnologia. Com o advento da IA generativa, sobretudo, Ricardo, as áreas de negócio, né, o pessoal do RH, o pessoal do marketing, o pessoal comercial, precisaram se esforçar um pouco mais para entender um pouco mais o lado de tech, né, para conseguir realmente dominar a tecnologia e utilizar da melhor forma. Queria te ouvir um pouquinho sobre o que você pensa sobre a importância da literacia nesse momento, né, para o uso da inteligência artificial generativa com segurança e com propriedade das empresas, né? A gente, obviamente, soltar uma ferramenta super poderosa na mão, eventualmente conhecendo os conceitos, pode ser um grande risco para as companhias. Eu queria ouvir a tua visão sobre esse ponto da literacia especificamente, a importância disso nos fundamentos para que as empresas consigam performar bem. Eu acho assim que é fundamental, né? Assim, vamos começar desde... Talvez, e acho que está se falando muito do impacto da AI, né? Desde a pessoa júnior que está entrando na empresa, né? E essa pessoa já tem que vir do mercado com esse conhecimento, né? Porque no final do dia ela vai entrar e talvez alguns processos já estão muito automatizados, né? Coisas que a gente tinha um analista para fazer um relatório, hoje em dia já está sendo feito com inteligência artificial. Então, começando pela base, fundamental que essas pessoas já venham familiarizadas, né? Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode usar o chat GPT para fazer qualquer coisa e acho que as pessoas acabam achando que isso aí é IA e resolve tudo, né? E não é bem assim, né? Você tem que saber entender, assim, onde é que está a qualidade do que você recebe de informação, né? As alucinações, que a gente fala muito sobre isso, e quais ferramentas são adequadas para qual tipo de negócio. A gente deu o exemplo do machine learning, talvez em alguns casos não é adequado, mas quanto mais treinamento você der para as pessoas, especialmente do lado de segurança também, né? Diz, olha, eu vou abrir essa ferramenta para você. Vou te dar um exemplo. Dentro da Lenovo a gente usa o Copilot, né? Então, várias pessoas hoje já têm acesso ao Copilot. Como é que está sendo usado, né? Para gerar apresentações, resumir e-mails, preparar e-mails e tudo isso. Então, como você faz o treinamento das pessoas, não simplesmente se você dá a ferramenta para a pessoa, fala assim, olha, tá aí a ferramenta, te vira e usa ela. Qual é o propósito da ferramenta? O que a gente espera que você faça com ela? A gente tem vários treinamentos que a gente desenvolveu
internamente, tudo online, né? São vários treinamentos que as pessoas têm que fazer. Assim como a gente tem treinamentos mandatórios e, obviamente, de ética, enfim, de compliance que as pessoas têm que fazer, e muitos desses treinamentos hoje já incorporam a questão de IA lá dentro, de como a pessoa tem que fazer. Então, na tua pergunta, é fundamental que haja realmente, mais do que nunca, um treinamento da empresa dado para que a pessoa se eduque, e se não tiver esse treinamento disponível na empresa, pelo tamanho da empresa e tudo, que vá buscar isso lá fora. Claro. Mas que não simplesmente se entregue uma ferramenta dizendo, olha, eu vou te dar uma assinatura mensal do Claude, do ChatGPT para você usar e está resolvido. Tá resolvido, né? É. Você começou a tua resposta com um dilema interessante, assim, né? Sobre as portas de entrada no mercado de trabalho nesse momento, né? Você, na sua apresentação, trouxe aqui que é pai de filhos que já estão no mercado, de certa forma. Fico pensando muito nos pais de primeira viagem que estão tendo crianças agora, assim, né, Ricardo? Tem uma pesquisa recente de Stanford que eles fizeram uma análise do número de abertura de vagas para entry-level, né, estagiários, trainees, analistas, assim, do ano passado para cá. Esse número de vagas caiu 16%, justamente. Então, não teve redução no número de vagas, no geral, mas as vagas que geralmente eram abertas, não abriram esse ano, principalmente nessa camada mais de entrada, mais operacional. Qual que é o teu pensamento em relação a essa dinâmica, né, do mercado de trabalho, assim, daqui para frente, principalmente dado que as portas de entrada estão começando a ficar cada vez mais achatadas, assim, para esse público? Eu acho que sem dúvida vai existir um impacto, assim, não adianta negar. Mas, por outro lado, como eu diria que a gente está no início, né, de uma nova tecnologia, os próximos 10 anos vão ser bastante disruptivos, e para quem já viveu, né, olhando para trás, o que foi a internet, o que foi o computador pessoal, né? Eu brinco com as pessoas, falo assim, bom, quem era secretário e fazia datilografia, né, tinha curso e digitava, quando chegou a primeira máquina de escrever eletrônica, ou o primeiro computador com edição de texto, o pessoal fala assim, não, acabou o emprego. A pessoa continua datilografando, mas de uma maneira mais produtiva, né? Imputando o texto e tudo. E essas funções acabaram se readequando, né? Eu acho que talvez essa onda, pela velocidade da tecnologia, pela disrupção dela, talvez ela realmente tenha um impacto maior. Mas, por outro lado, tem outras. Eu falo assim, a gente tem o operário de fábrica, de chão de fábrica. Hoje você vai ter talvez o operário de dados. O que é operário de dados? É alguém que vai ter que analisar o tamanho massivo de dados que são gerados para poder ajudar as empresas a fazer a limpeza disso. Como é que vão ser? Quem que vai fazer isso? Quem que vai treinar esses modelos, né? A base de dados. Então, se você começa a ter algumas outras funções, as pessoas precisam estar treinadas e preparadas para isso, para poder alimentar a IA, né? Então, aí vai um pouco muito de como você redireciona isso. A automação, a gente tem fábrica aqui no Brasil, 90 e poucos % do que a gente vende aqui é fabricado aqui. Robô existe há mais de 70, 80 anos, né? Só que agora, recentemente, eles começaram a se tornar mais economicamente viáveis. A gente usa robô na fábrica? Usa, mas para algumas funções. Não é, olha, não, o robô chegou, ele vai acabar com todo o emprego de chão de fábrica. Não aconteceu. Eu trabalhei com robótica na IBM em 1994. A gente já usava robô. De lá para cá, se eu olhar, não houve o que se esperava. Não houve uma substituição. Agora a gente estava falando de robôs humanoides e tudo. Talvez sim, né? Mas com que velocidade? Tem um custo isso. Então, eu acho que vai ter um retreinamento, vai ter um impacto, sem dúvida, não acredito. Especialmente, talvez, na base, no middle management, que a gente chama, né? Onde você tiver funções, tarefas que são facilmente automatizáveis, né? Que você possa dizer, não, esse relatório eu vou conseguir automatizar, não preciso dessa até análise, ali você vai naturalmente ter um impacto, porque as empresas vão continuar buscando produtividade. Mas vão surgir outras oportunidades. Talvez alguma delas a gente nem acabe vislumbrando agora, né? Porque está sendo tão rápido que a gente não vai... E uma coisa eu sempre digo para o pessoal, tem um fator da tecnologia de IA que esse é insubstituível e cada vez vai ser mais valorizado, que é as pessoas, os funcionários que vão ter relação com o cliente. Cada vez mais, isso é uma opinião pessoal minha que eu vou ver, é que as pessoas vão ter cada vez mais carência de um tratamento pessoal. Pessoal que eu digo é personalizado e não automatizado. Então, a gente está muito acostumado a trabalhar, a interagir com o chatbot, né, através do WhatsApp, seja o que for. Mas quando você encontra alguém que fala com você, você diz, puxa vida, agora eu estou falando com um ser humano e agora eu quero até, de repente, externar minhas mágoas com o serviço, com alguma coisa, e eu não quero ser tratado por um robô.
cada vez mais isso vai ser valorizado e talvez isso seja colocado como um serviço premium, mas cada vez mais. As pessoas que se especializarem nessa questão de interface e tratamento com clientes vão ser cada vez mais valorizadas. E ali talvez tenha uma oportunidade. Legal. É bacana, né? Porque as duas respostas combinadas, né, no tema de literacia, essas novas oportunidades que hoje a gente ainda nem consegue mapear todas elas na íntegra, né, que vão surgir, vão acabar sendo importantes, elas estão super combinadas, porque também não dá para você abraçar essa oportunidade se não tiver um bom nível de preparo, de certa forma, né, cara? Então acho que as coisas estão conectadas aqui. Queria evoluir nossa conversa aqui um pouquinho. Pô, como bom engenheiro, fazer conta é super importante, né? E o tema de FinOps em AI vem ganhando muita relevância nos últimos tempos. Justamente acho que a gente passou de um hype, depois estabilizou um pouquinho, agora as pessoas, empresas estão começando justamente a tratar esse tema com mais métricas e tudo mais. E eu queria te ouvir, Ricardo, quais são boas práticas que você tem visto no mercado e que você vem implementando eventualmente dentro da companhia para efetivamente entender o retorno sobre o investimento naquela aplicação de IA generativa, né? Como que se estrutura, eventualmente, essa visão mais analítica para esse tipo de aplicação? Não tem sido fácil, acho que eu comentei, a gente não é exceção de conseguir talvez medir, como eu comentei, né, é fácil você medir um investimento num ativo, numa linha de produção e tudo, e você vê o retorno, né? E o que é esperado, né? Eu acho que o principal é você definir claramente quais são as métricas que você quer atingir, né? Dizer, acho que eu estava comentando no Machine Learning, eu quero ter a curacidade. Essa curacidade vai me trazer quanto de retorno? É mensurável? É. Então, se eu conseguir mensurar isso, dizendo, olha, eu vou reduzir tanto meu inventário em tantos milhões de dólares, eu consigo trazer isso de volta e dizer, o projeto está se pagando ou não está se pagando. Quando você fala de experiência com cliente, atendimento de cliente, é difícil. Por exemplo, a gente tem há algum tempo já um chatbot que resolve 88% dos chamados que a gente recebe de um problema com notebook, quando eu não preciso deslocar um técnico ou, dependendo do tipo de produto, fazer com que o cliente envie esse produto para a fábrica, porque a gente faz o reparo dentro da fábrica e devolve tudo através de parceiros de logística, né? Então, isso você consegue mensurar, dizendo se eu consigo implementar essa ferramenta, que ela me traz 88% de resolução de chamados, é fácil fazer a conta, né? Mas esses são talvez os casos mais simples onde você consegue mensurar. Alguns são mais difíceis, talvez RH, recrutamento, você começa a fazer algumas métricas. Você vai para o jurídico, talvez seja fácil, né? Em marketing, talvez um pouco mais difícil. Sim. Então, depende muito de cada área. O que a gente tem visto hoje é como a gente tem essa centralização que eu te comentei, a gente tem algumas métricas já estabelecidas para poder medir os projetos. Já no momento que a gente submete o projeto, você já tem que submeter com essas métricas financeiras para poder ser aprovado e depois ele ser acompanhado e comparar o que você colocou como objetivo, e, enfim. Então, para a gente se torna um pouco automático esse processo. Mas acho que cada um tem que se implementar da maneira mais fácil, mas, de novo, comecem com algum KPI bem claro do que eu quero atingir. E não simplesmente por dizer, não, eu vou implementar nessa área porque acho que é bacana. Assim. Já definir a métrica, o objetivo upfront, assim, e de preferência seja financeiro, obviamente. Legal, boa, Ricardo. Sempre quando eu troco ideia com CEOs, presidentes, assim, eu sempre gosto de perguntar, pô, esse mundo maluco, assim, que são coisas que eventualmente estão tirando os teus sonos, assim, Ricardo, né? Alguns falam risco cibernético, outros falam geopolítica, enfim. O que hoje, quando tu acorda e olha a companhia, assim, o que seu mapa de risco, assim, e obviamente oportunidades daquilo que você pode compartilhar com a gente, Ricardo, hoje, né? Hoje a gente está vivendo um momento muito único que é aumento de custos, né? E muito ligado à inteligência artificial, né? Com a demanda que está tendo de data centers, de processamento, capacidade de processamento para você processar os milhões, bilhões de tokens que estão sendo submetidos, né, para processamento pelas várias empresas. E conforme a gente estava conversando, cada vez mais vários departamentos de empresas, cada um gerando seus agentes e tudo, isso requer capacidade computacional. Ou seja, então, demanda por GPU e tudo isso cada vez exponencial, né? só tende a aumentar. Isso drive a necessidade de CPUs, NPUs e memória, né, e armazenamento. Então, o ano passado meados do ano passado, começou uma demanda por memórias e SSDs, que a gente chama, terrível. E a capacidade é limitada, né? É que nem petróleo. Só que o petróleo, o pessoal controla o preço
liberando não produção. Em memória, realmente, você abrir uma fábrica de memória demora 2 anos e custa 10 bilhões de dólares, até você ter uma capacidade. E nos últimos anos não vem tendo esse investimento. Então, hoje, por causa disso, os custos aumentaram no mercado como um todo, né? E, consequentemente, os preços na ponta. Então, se você olhar hoje, o notebook está com preço, comparado com o ano passado, bem maior. E por aí vai, todos os produtos, desde smartphones. Semana passada, acho que a Apple anunciou também aumento do preço. Então, o que tira o sono é que qual é a elasticidade do mercado para esse preço, né? Até quanto o consumidor final, as empresas, vão poder arcar com esse aumento de preço. Então, o que me tira um pouco o sono hoje é isso, essa escalada de preço e custo. Não tem nada a ver com taxa de juros no Brasil. Obviamente, isso aí também se soma. Mas é um problema mundial do mercado como um todo, onde você está tendo uma escalada de... Sem falar nas tensões geopolíticas e tudo que veio tudo que junto, acabam né? impactando na Então, primeira ou segunda derivada em relação a isso, tem né? bastante coisa para tirar o sono. Boa. E nesse ponto, né, a aplicação de IA generativa buscando eficiência pode ser um aliado nesse ponto, dado que você tem um aumento de custo ali que você não vai conseguir mexer muita coisa dentro de casa, dá para tentar recuperar um pouco da margem ali? É generativo, mas eu vou te dar um exemplo interessante, como a gente pode acabar achando alternativas, né? A gente tem eu comentei que a gente investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, 200 milhões de reais, e através de uma parceria nossa com o CERT, em Santa Catarina, e com a Intel, a gente desenvolveu num servidor nosso, que só tem CPU, não tem GPU, né? GPU, acho que você sabe, NVIDIA, escassez, né? Os custos subiram, enfim, tem uma demanda enorme por GPUs. A gente desenvolveu um modelo, através de um software, onde eu consigo rodar todos os modelos de inferência num servidor com uma CPU. Então, com o processador Xeon 6 da Intel. E com isso, a gente consegue, primeiro, atender a demanda dos clientes que precisam fazer, tem os seus modelos que precisam fazer as inferências, sem precisar ir para a nuvem ou sem precisar depender de um servidor com GPU ou de um outro tipo de equipamento. Esse tipo de solução acaba trazendo alternativas de custo e processamento, né? A mesma coisa, a gente tem um dispositivo como se fosse um thin client, com uma GPU super poderosa para o pessoal fazer treinamento dentro do seu escritório. Então, ele pode fazer treinamento dos seus modelos de linguagem, sem precisar também subcontratar na nuvem ou dependendo do servidor de alta potência. Esse tipo de opções, justamente por causa da escassez e alguns componentes que estão tendo, é que traz essa criatividade, essa solução. Então, com isso, a gente consegue ajudar, obviamente, também a questão de desenvolvimento de agentes, né? Claro. Muito bom, Ricardo. Bom, eu tô atento ao relógio aqui para respeitar teu tempo, então eu vou partir para o nosso bloco final. E eu sempre gosto, nesse bloco final aqui, talvez até de trazer boas recomendações assim para o nosso público, Ricardo. Eu sempre gosto de pedir aqui uma recomendação, seja de livro, seja de filme, música, enfim, de experiência que você consumiu recentemente e que foi útil na tua trajetória para o nosso público também aqui se inspirar. Bom, já que você mencionou livro, de livro eu diria, e talvez esteja bem desatualizado, mas o último livro que eu li era The Coming Wave, do Mustafa Sullivan, que foi um dos fundadores da DeepMind. Sim. Talvez tu tá na Google, assim, mas ele mostra muito a trajetória de onde a gente está indo. Provavelmente está desatualizado hoje, mas se você ler, você entende muito para onde está indo e o potencial da inteligência artificial, né? E os dilemas também, tá? Também ele leva justamente para esse lado que a gente acabou comentando um pouco lá atrás sobre a questão da camada de entrada no mercado de trabalho e tudo isso. O segundo que acabei lendo, mas isso é muito pela minha questão de engenheiro, mas eu recomendo a leitura, é A Guerra dos Chips, que é o que está acontecendo hoje, né? É um historiador americano que escreveu e ele conta muito, assim, toda a história dos semicondutores, desde lá o começo com a Intel, até essa tensão geopolítica em termos de quem domina tecnologias de fabricação. Talvez ele não tenha previsto a questão de memória, mas já estava lá no livro. Do ponto de vista de recomendação, eu diria, acho que é muito do que a gente conversou, né? Que o executivo faça um mapeamento na sua organização do que está sendo desenvolvido de agentes. Algumas empresas já devem ter isso implementado com uma governança excelente, outras talvez fiquem surpresos se eles fizerem
uma pesquisa, uma enquete para ver quais empresas, quais departamentos ou pessoas estão usando dentro do trabalho e quais ferramentas. Isso eu acho que é o principal, até para você ter um inventário, entre aspas, do que está sendo feito. E o segundo é aquilo que a gente tinha comentado. Uma vez feito isso, definir métricas, né? Dizendo onde a gente quer chegar com isso. Né? Em qual área é eficiência, outra é satisfação de cliente, outra é produtividade, outra é transformação de negócio. Colocar isso num sistema gerencial com métricas, assim como sempre foi feito para vendas, para produção, né? Para finanças. É aplicar o que já sabe, aplicar em IA e não deixar IA com uma coisa solta, né? E em função disso, cada vez mais, eu diria, IA não vai ser mais uma transformação, uma inovação, vai ser a infraestrutura. Uhum. Assim como a gente se acostuma a dizer assim, eu tenho a minha estrutura de processamento de dados, a minha área de TI e tudo, o IA vai ser mais uma área de infraestrutura da tua empresa. Sim. E aí você se acostumar que isso já faz parte do teu dia a dia, com governança e se preocupar muito com a questão de segurança cibernética. Né? E procurar empresas que possam te ajudar. Né? A gente acabou comentando a parte de serviços da Lenovo, mas a gente tem alguns serviços de advisory, que eu chamo com 5 etapas, que é justamente para as empresas que estão começando e não sabem por onde começar, né? Não sabem quem até chamar para ajudar, né? Então, a gente conseguiu montar uma metodologia onde a gente consegue identificar em que estágio a empresa está e quais áreas seria mais indicado começar alguns projetos de IA e quais ferramentas usar. Como a gente criou uma stack que a gente chama de bibliotecas com aplicativos prontos, a gente consegue implementar através dessa ferramenta que eu te falei do Lenovo Agentic AI rapidamente agentes para uma empresa de uma maneira bem disciplinada, organizada e uniforme dentro da empresa. É uma camada de serviço, é uma linha de advisory. Que vai desde bibliotecas disponíveis, né, até, obviamente, se você não tiver uma infraestrutura de processamento, disponibilizar isso para um data. A gente não presta serviço como se fosse uma cloud, mas a gente consegue prover a infraestrutura. Então, fazer tudo isso de uma maneira organizada para a empresa. Então, também, dependendo do estágio, procurem ajuda, porque isso vai te permitir acelerar com governança e com segurança. Muito bom mesmo. Bom, e para fechar aqui, uma curiosidade também, Ricardo. Pô, liderar uma empresa desse tamanho, dessa relevância aqui no Brasil e no mundo, não é brincadeira. Como é que a sua rotina você consegue organizar para cuidar de todas as coisas? Então, como é que você pode dar eventuais dicas ou exemplos aí de boas práticas para a galera? Tem que ter uma equipe muito boa. Eu tenho o privilégio de ter uma das melhores equipes, eu diria, né? Um time campeão. Praticamente toda a minha diretoria, a gente trabalha junto há mais de 8 anos. Que legal. Né? Então, não teve rotatividade, eu digo. Obviamente, teve promoções. Então, você trabalhar com uma equipe boa, de confiança, é fundamental. Isso já alivia bastante teu dia a dia, porque você permite delegar para as pessoas várias tarefas, focar mais no estratégico, né? E acho que fundamental o balanceamento, né, de qualidade de vida, né, entre o que é a vida pessoal e profissional. Eu acho que com o IA, cada vez mais as pessoas estão conseguindo, se a gente conseguir usar as ferramentas justamente para, no dia a dia, né? Eu falo brincando, antigamente se acordava e ficava neurótico para ler todos os e-mails. Hoje em dia, eu peço um resumo, já vem tudo praticamente resumido, dizendo isso foi isso que aconteceu, está aqui o que eu recomendo você responder. Então, só isso daí já te traz um ganho de produtividade de tempo que você consegue alocar mais para a parte que é mais importante, estratégica, resolver crises e a vida pessoal. Então, eu acho que uma dica é, obviamente, primeiro do primeiro lugar, pessoas, né? Boa. Uma equipe confiável, competente, como a gente tem. E segundo, aproveitem as tecnologias que estão aí, as ferramentas que estão aí, porque elas realmente vêm para, tanto na vida pessoal como profissional, elas vêm para ajudar na produtividade e ganhos de eficiência e tempo. Boa, excelente. Acho que não daria para fechar o episódio dessa melhor forma. Bom, para terminar aqui, a gente sempre gosta de entregar um presente, uma lembrança para os nossos convidados. Basicamente, é um livro que a gente gosta bastante, a gente recomenda bastante, Com Inteligência. Estava com o Ricardo Fernandes esses dias facilitando o painel, ele recomendou inclusive esse livro, e era o livro que a gente ia entregar para os painelistas, então espero que te ajude aí com os desafios. Tem um chocolatinho aí também, então... Um livro com chocolate. tem duas coisas muito boas aí
Tomara que seja... inteligência, isso eu não conhecia. Exato, do Legal. Ethan Mollick. Ele tá escrevendo um segundo livro agora também, que foi bem recomendado. Então, Puxa vida, muito obrigado. Mais um para ler de inteligência artificial. É Mas isso. esse é especial, não conhecia, não. legal. Muito Bom, bom. Ricardo, obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela vocês. presença. Um papo... Parabéns pelo programa. Obrigado, viu? Pô, a gente passou aqui por temas extremamente relevantes, extremamente contemporâneos, assim. Espero que tenha sido útil para você que nos acompanhou. Mais uma vez, obrigado pela sua agenda, Ricardo. Obrigado a vocês. Bom, obrigado a você também que acompanhou mais um episódio do Futuro Vem do Futuro. Você pode acompanhar esse e outros episódios do nosso podcast nas mídias principais aqui da MIT Sloan Management Review Brasil. Até o próximo episódio. Muito obrigado.